Bom dia, queridos irmãos. Eu vi que a igreja está cheia, incrível como o Espírito Santo abençoa a sua igreja. Bom dia, queridos irmãos, que a paz de Deus esteja com vocês em mais um dia de sábado. Estamos aqui todos felizes. Eu sei que essa é uma programação especial para todos os avós que nos acompanham nessa manhã. Hoje a Igreja Adventista do Sétimo Dia da Granja Viana está celebrando o Dia dos Avós. Uma programação especial para dizer o quão importantes são os avós para nós e também para Jesus. Eu convido você a fechar os seus olhos para orarmos pela unção do Espírito Santo. Pai de amor, obrigado por todas as bênçãos e pelo privilégio de estarmos aqui em Tua igreja mais uma vez, na Tua casa de oração. Abriremos mais uma vez a Tua palavra. Suplicamos neste momento que o Teu Espírito unja-nos neste lugar. Dá-nos sabedoria, ilumina-nos. Que o Espírito Santo tenha liberdade para se movimentar aqui dentro, para tocar o nosso coração, para nos levar a uma experiência maior com Jesus. Em nome de Jesus, amém. Convido a todos a abrirmos a Bíblia em Filipenses 2, versos 9 ao 11. Diz o texto: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, esse texto é tão maravilhoso, que a gente poderia fazer uma oração agora e terminar. Mas nesse momento eu queria falar com você do jeito que um filho conversa com seu pai ou com sua mãe, ou do jeito que um neto conversa com seus avós. Diz que Deus deu um nome a Jesus que está acima de todo nome. E o verso diz que do nome de Jesus, diante de Jesus, todo joelho se dobrará. Em grego diz, hinaeto onomati Iesu pangovu. Eu fico muito impressionado com esse verso, porque aqui está dizendo, irmãos, que todo joelho, e a palavra grega para todo é pan, e significa inteiro, completo, sem faltar nenhum. Todo joelho vai se dobrar diante de Jesus, e diz que toda língua vai confessar que Cristo é Senhor. Se dissesse que todos os cristãos se ajoelharão diante de Jesus, seria mais fácil. Mas não é o que diz a Bíblia. A Bíblia diz que todas as pessoas se ajoelharão diante de Jesus. Imagina todo o estado de São Paulo se ajoelhando diante de Jesus. Temos alguns irmãos que vieram de Bofete, no interior de São Paulo. Bofete, irmãos, desculpa. Obrigado, irmã Neiva, irmão Jairo, por estarem aqui. Deus me levou para Bofete para levar a sua mensagem 2 semanas atrás. Imagina, irmão Jairo, irmã Neiva, toda a cidade de Bofete se ajoelhando diante de Jesus. Imagina o pessoal da praça, sabe aquele pessoal que fica jogando baralho, dominó? Todo esse pessoal de joelhos perante de Jesus. Imagina os artistas, os políticos, imagina os evangélicos, imagina os católicos, imagina os muçulmanos, imagina os budistas, todos se ajoelhando diante de Jesus. Imagina os homens, as mulheres, os homossexuais, o pastor, o padre, o bispo, todos de joelhos perante de Jesus. Imagina os homens, as mulheres, e não é só algo da Granja Viana ou do estado de São Paulo, é também do estado do Rio de Janeiro. E não só do estado do Rio de Janeiro, mas no Brasil inteiro, no Equador, no Peru. E não só no Peru, mas em Cusco, na Argentina, nos Estados Unidos, no Irã, na China, na Coreia do Norte. A Bíblia está dizendo que todo joelho vai se curvar diante de Jesus e vai confessar que Jesus Cristo é Senhor. E a gente passa, pastor Dax e pastor Elquian,
pastor Dax e pastor Euquinha, com estudos bíblicos, com visitações, com chamados, lutando para que as pessoas aceitem Jesus. Algumas aceitam, outras ficam em cima do muro. Não é fácil uma pessoa se curvar diante de Jesus. É difícil porque cada cabeça é um mundo diferente. As pessoas têm suas ideias, suas filosofias, suas opiniões, suas decisões. Então não é tão fácil assim, é difícil. Mas a Bíblia diz que isso vai acontecer. Veja, você mesmo tem orado pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus avós. Você tem orado para essa pessoa aceitar Jesus e essa pessoa ainda não aceitou. Mas a Bíblia diz que isso vai acontecer. E é uma luta muito grande, só que a Bíblia diz que isso realmente vai acontecer. Amém, irmãos? Amém. A Bíblia diz que isso vai acontecer. A pergunta é, quando é que isso vai acontecer? Então agora eu vou explicar quando e como isso vai acontecer. E quando soubermos quando e como vai ser, terminamos, certo? Então vamos lá. Jesus em breve voltará. Escutem muito bem, Jesus em breve voltará. Do ponto de vista teológico, Jesus está no céu, no santuário celestial. Mas como Jesus é Deus, é onisciente, onipotente, onipresente, Ele pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Porque Jesus tem poder para isso. Mas do ponto de vista teológico, Jesus está no céu, no santuário celestial, intercedendo por nós. Então o ministério de Cristo hoje é um ministério de intercessão. Agora você sabe quem está aqui na Granja Viana? Quem está aqui nesse momento? Quem está aqui nesse planeta? O Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui. É verdade. O Espírito Santo está aqui. Sabia que o Espírito Santo está aqui? Então veja uma coisa, chegará uma hora em que Jesus vai dizer, está feito, acabou. E aqui na terra o Espírito Santo vai dizer, aqui também está feito. Aqui também acabou. Nesse momento, a porta da graça vai se fechar. Segundo Mateus 25, verso 10. O Espírito Santo deixará de agir aqui na terra. E nesse mesmo dia, os ventos de Apocalipse 7, que estão sendo hoje retidos pelos quatro anjos, serão soltos. E nesse mesmo momento, nessa mesma ocasião, vai se cumprir a profecia de Apocalipse 16. Cairão sobre a terra 7 últimas pragas. E nesse mesmo momento, nessa mesma ocasião, vai se cumprir Mateus 24, 14. Que diz, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Naquele dia será dada a última chance, a última oportunidade, o último apelo será feito, a última reunião pública como esta será realizada, o último chamado será feito, o último batismo será realizado. Então Jesus sai do santuário, os ventos são soltos, as pragas caem e acaba tudo. Quando as pragas terminarem de cair, o céu vai estar escuro. Escuta isso, irmão, escuta isso, internauta que nos acompanha pelas redes sociais, escuta com o coração. Haverá trovões, relâmpagos, muita comoção. Em meio às nuvens escuras, uma dessas nuvens vai começar a brilhar. Vai brilhar, 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 e os olhos de toda a humanidade estarão nessa nuvem luminosa. Apocalipse 14, 14, se vocês puderem abrir o texto. Sempre bom. Apocalipse 14, verso 14 diz, olhei e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Essa expressão de Apocalipse é para se referir a essa nuvem que irá brilhar no céu. Essa nuvem será pequena e será do tamanho da metade da mão de um homem, porque está bem distante, bem longe. Mas à medida que o tempo for passando, essa nuvem vai se aproximar e vai preencher todo o céu, todo o espaço. E todos vão perceber que essa nuvem não se trata de uma nuvem natural, aquela que nós vemos no céu no dia a dia. Essa nuvem, irmãos, é uma nuvem de anjos. É uma nuvem formada, composta por anjos. Você sabe o que diz a Bíblia? A Bíblia diz que todos os anjos sairão do céu e virão com Jesus.
Sabe quantos anjos tem no céu? A Bíblia diz que são milhões de milhões e milhares de milhares. Essa é uma expressão para dizer que ninguém sabe o número exato, são muitos anjos. E todos eles virão com Jesus, formando aquela nuvem luminosa. A Bíblia diz que vai ficar silêncio no céu. Quando a Bíblia diz que vai estar silêncio no céu, é porque a Bíblia está dizendo que todos os anjos virão com Jesus, formando aquela nuvem luminosa. Irmãos, o céu vai parar, a terra vai parar, o universo vai parar, porque no meio dessa nuvem branca, no meio dessa nuvem luminosa vai estar um ser majestoso, bonito, incrível, e esse ser vai ter na sua cabeça uma coroa de ouro e na sua mão uma foice afiada. Esse ser maravilhoso é o nosso querido Jesus, é o seu Jesus, é o meu Jesus, é o nosso querido Salvador, é a volta de Jesus, diga amém. É a volta de Jesus. E de repente o mundo inteiro vai ouvir um som, uma música, música bonita como nunca se ouviu na história. Nós ouviremos o som dos anjos em todo o planeta. E milhares e milhares de milhões de anjos tocando suas trombetas. A Bíblia diz que os anjos virão tocando trombetas. Os anjos virão com grande clangor de trombetas. Você consegue imaginar o céu inteiro dominado por milhões de anjos, tocando suas trombetas em um som perfeito, todos eles anunciando a vinda de Jesus? Oh, dia maravilhoso, é ou não é? Por isso que eu sou cristão, é por isso que nós somos cristãos, é por isso que nós somos adventistas do sétimo dia, porque adventistas identificam um povo que acredita no advento de Jesus, na volta de Jesus. Amém? Segundo o Apocalipse 14, Jesus terá uma coroa de ouro na cabeça. Sabe por quê? É só para você entender que dessa vez ele não vem mais como um bebê. Não é mais o bebê de Natal, que todo ano está ali. Não, dessa vez não vem o bebê de Natal. Dessa vez vem o Rei dos Senhores. E quem crê, diga amém. Ele vem nas nuvens dos céus. E a foice na mão é um símbolo da colheita. Ele vem buscar os frutos do seu trabalho, os frutos do seu sangue. A primeira vez que Jesus veio, ele derramou o seu sangue por nós da cruz do Calvário, não foi? Ele morreu por nós, não foi? Ele ressuscitou por nós, não é verdade? E essa semente do Evangelho foi plantada no meu coração, no coração da minha mãe Ana, no coração do meu pai Marco, no coração do irmão Railson, da irmã Paula, de você botar o pé e entrar no céu. Aí você vai dizer, gente, eu estou no céu. Que maravilha, estou no céu. Aí você vai olhar para a sua vida e você merecia? Não, alguém merece. Mas nós podemos entrar no céu pelos méritos exclusivos de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, você vai estar lá e isso será um momento maravilhoso. A segunda surpresa vai ser assim, você vai estar andando pelo céu, você vai ver Abraão, Isaac, Jacó, José, Maria, Abraão, Pedro. E aí você olha para cima, olha para baixo, olha para a direita, para a esquerda, para frente, para trás. E aí você pergunta, cadê a minha mulher? Eu ainda sou pequeno, mas se eu crescer e Jesus não vier, algum dia eu terei minha mulher. Mas imagina você olhar para um lado, para o outro e dizer, mulher, esposa, cadê, amorzinha, tomatinha. É sério, meus pais conheceram dois irmãos que ele chamava ela de tomatinha e ela chamava ele de tomatinho. Ah, também tem alguns irmãos que se chamam de tesouros, né, irmão Railson e Renata? Mas imagina você entrar no céu e você olhar assim, cadê meu marido e o filho e a filha? Eu estou falando assim para você entender que os salvos vão sentir falta de alguém, alguém que você ama, alguém que você gosta, que você gostaria que estivesse no céu, que você estava certo de que essa pessoa estaria no céu, e você chega no céu e cadê a pessoa? Não está. Aí você olha e diz, cadê meu marido e o filho e a filha? E aí você vai perguntar para Jesus, Jesus, por que, onde está meu marido, meu filho?
E aí Jesus vai pegar o livro do registro da vida daquela pessoa e dará a você a chance de julgar e comprovar, porque a pessoa que você procura não está no céu. E quando você for olhar o livro do registro da vida dessa pessoa, você vai perceber que essa pessoa e você vai dizer assim, Jesus realmente foi justo no julgar e no decidir. Essa pessoa que eu achava que deveria estar no céu, realmente não poderia. E a terceira surpresa, de repente você olhando para o céu, olhando assim para os céus, você vai dizer assim, essa mulherzinha entrou no céu, esse camarada entrou no céu, não acredito. Eu conheço essa mulherzinha da Granja Viana, eu conheço esse camarada da Granja Viana. Esse camarada fez isso. Essa mulherzinha fez isso. Não acredito que essa pessoa entrou no céu. Aí você vai perguntar para Jesus, como é que essa pessoa entrou no céu? Eu conheço essa pessoa da Granja Viana. Essa mulher teve 8 maridos. Esse camarada era um assassino. Esse outro roubava os irmãos enquanto fechavam os olhos para orar. E o outro usava drogas. Como é que entrou isso aqui? Aí Jesus mais uma vez vai pegar o livro do registro da vida dessa pessoa. E igual dará a você a chance de julgar e comprovar. Porque aquela pessoa entrou no céu. E quando você for e verificar, você vai ver que essa pessoa foi tudo o que você disse que ela era e muito mais. Mas um dia ela se arrependeu, confessou os seus pecados. E Jesus a perdoou e você vai ver lá no céu. Não julguemos ninguém. Não julguemos porque nós não temos a oportunidade de julgar. Não julguemos ninguém. Nem pelos bens materiais, nem por nada disso. Porque você pode errar feio. E no céu ter uma surpresa. Ou aqui na terra, né? Não julguemos ninguém. Nós temos que apoiar as pessoas, abraçá-las. E se nós não pudermos ajudar, também não vamos atrapalhar, né? Vamos pelo menos orar. Prepare-se, mas o mais importante é você estar lá. Aí quando terminar o milênio, vai descer do céu uma cidade. Uma cidade. Eu fico pensando em como uma cidade vai descer do céu. Porque tem uma cidade lá em cima. E qual é o nome dela? Nova Jerusalém. Não esqueça da palavra nova. E a Bíblia diz que ela foi feita de ouro puro e tem 12 portas. E você sabia que cada porta é uma pérola? Já imaginou isso? É algo inimaginável. Depois do milênio, a cidade santa vai descer aqui. Os salvos vão descer aqui. E quando os salvos descerem, Jesus descer, a terra vai ser iluminada de novo. Porque durante o milênio a terra vai estar escura e vazia. É ali que está o texto de Filipenses 2, versos 9 ao 11. É agora. Quando a cidade santa descer e os salvos descerem, todos os ímpios mortos ressuscitarão. E essa vai ser a hora em que pela primeira vez Jesus terá diante de si toda a humanidade viva ao mesmo tempo. Todas as pessoas que já viveram nessa terra estarão vivas ao mesmo tempo. Hoje temos mais de 8 bilhões de pessoas vivas nessa terra. Mas imagina quantos bilhões já nasceram, já viveram, já morreram. E ainda vão nascer. Obrigado, João. Mas nesse momento todos estarão vivos. Uns estarão dentro da cidade, dentre os perdidos, dentre os salvos, e outros estarão fora, dentre os perdidos. Os salvos são comparados às estrelas do céu, e os perdidos à areia do mar. Granja Viana inteirinha vai estar lá, Cotia inteirinha vai estar lá. Uns estarão dentre os salvos, e outros dentre os perdidos. Então Jesus se levanta, se posiciona, e Jesus vai olhar para os salvos, como eu estou olhando para você. Jesus vai olhar para você, diga amém. Vai olhar para você, abrirá os braços, e com um sorriso no rosto, brilho nos olhos, paixão no coração,
Jesus vai olhar para você, para os salvos, abrirá os braços e dirá: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Oh glória! Isso é extraordinário! Deus seja louvado. Jesus vai dizer: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado. Aí em seguida, Jesus vai se virar para os perdidos, os que estiverem do lado de fora da cidade, e com tristeza, com muita tristeza, Jesus vai dizer: meus filhos, eu criei vocês, eu morri por vocês, eu ressuscitei por vocês, eu voltei para buscar vocês, eu fiz tudo por vocês, por que vocês não me aceitaram? Nesse momento, irmãos, apartem, Jesus vai estar chorando. A Bíblia diz que essa vai ser uma obra estranha, porque Deus não criou o homem para morrer. Deus não quer que nenhum pereça. Ninguém. Mas são as nossas escolhas. Nós que fazemos as escolhas. Naquele momento, cada um dos perdidos, irmãos, vai se lembrar dos momentos, das oportunidades que tiveram, quando lhe foi oferecido um estudo bíblico e a pessoa não quis, uma oração e a pessoa não quis, quando alguém o convidou para ir à igreja e a pessoa não quis. Aquele momento em que a pessoa até esteve na igreja, mas depois não quis continuar. Aquele momento em que alguém insistiu com ele, com ela, e ela não quis. A pessoa vai relembrar todos os momentos de oportunidades que tiveram. Vai passar como um filme diante da pessoa, e cada uma dessas pessoas lembrarão, analisarão e reconhecerão que Deus foi justo, que Deus é justo, que Deus não errou, que Deus não falhou. Finalmente estará claro, definido o caráter do bem e o caráter do mal. E então, depois que todas as pessoas tiverem assistido o filme das suas próprias vidas, vai acontecer algo incrível. Vai se cumprir Filipenses 2, versos 9 a 11. Todos cairão de joelhos. Toda língua confessará que Deus é justo, que Deus não errou, que Deus não falhou. O universo inteiro estará olhando para essa cena. Todo joelho se dobrará diante do nome de Deus, e toda língua confessará que Deus é justo, que Deus é amor, que Deus não errou, Ele não falhou. Finalmente estará definido. O universo inteiro vai olhar. Logo em seguida eles vão se levantar, e o inimigo de Deus irá regimentar a todos os perdidos assim: vamos atacar a cidade, vamos tomar a força, porque já estamos perdidos mesmo. E no momento em que eles forem atacar a cidade, vai descer fogo do céu e enxofre, e essas pessoas serão eliminadas, destruídas para sempre. Não ficará nenhum resquício do mal, nenhum vestígio do mal. Todo o mal será eliminado. Você e eu seremos perfeitos para sempre. Irmãos e irmãs, amigos e amigos que nos visitam nesse dia, queridos internautas que nos acompanham pelas redes sociais, não podemos perder essa bênção. Não podemos perder essa chance. Imagina você viver eternamente sem dor. Eu sei que tem gente aqui que tem dor de 24 horas. Sem dor no corpo, sem dor na cabeça, sem dor no joelho, sem nenhuma dor nenhuma. Imagina a eternidade sem depressão, sem insônia. Imagina a eternidade sem medo, sem trevas, sem pecado. Imagina a eternidade sem o mal.
Imagina a eternidade sem cólica, sem cirurgia, sem pronto-socorro, sem hospitais. Imagina a eternidade sem ter ódio, sem ter raiva, sem ter inveja. Imagina a eternidade onde você não vai ter nenhum tipo de limitação. Imagina a eternidade sem óculos, sem problemas na visão, sem problemas nas pernas, sem problemas nos pés. Imagina a eternidade onde você e eu seremos perfeitos, semelhantes a Deus. Deus preparou isso para você. Na eternidade não haverá pessoas velhas. Todos seremos jovens, perfeitos, semelhantes a Jesus. Para sempre. Imagina a eternidade sem aquilo que você tem, sem remédio, sem aquilo que você tem na bolsa, na mochila, sem comprimido. Deus prometeu a eternidade para você. Você não pode perder essa bênção. Você não pode perder o céu, a vida eterna. Você não pode perder a graça de Deus, porque é a graça de Deus que vai te levar lá. Mas se tiver alguém aqui, ou que está me assistindo pela manhã, pela internet, que finalmente não vai ser salvo. Todos aqui podem ser salvos. Depende da sua decisão, da minha decisão. Mas se finalmente alguém que está aqui não for salvo, irmãos, essa cena vai estar no seu filme. Essa pregação vai estar no seu filme. Levanta a cabeça, olha para frente. Não está me vendo pregar aqui? Da salvação, da volta de Jesus. Pois é essa cena, eu convidando você para ser batizado, para aceitar Jesus, para parar de fumar, para ter uma vida nova em Cristo Jesus. Pois é essa cena que eu estou pregando aqui. Está sendo registrada no céu, e se alguém aqui se perder, vai estar no seu filme. E você vai pensar: irmão Daniel, eu estava nesse dia, eu quase fui lá na frente aceitando o seu chamado, mas não fui. Eu quase batizei, mas não batizei. Eu quase me entreguei. Por que eu não me entreguei? Essa cena vai estar no seu filme. Meus irmãos, escutem uma coisa: as pessoas que não se ajoelharem hoje perante de Jesus vão ter que se ajoelhar naquele dia. Só que naquele dia vai ser tarde demais. Naquele dia as pessoas não se ajoelharão arrependidas. Naquele dia as pessoas se ajoelharão porque as circunstâncias forçarão a ajoelhar. Por que as pessoas são tão duras? Por que as pessoas não se entregam? Por que você fica arrumando desculpas, razões? A gente é especialista nisso. Arrumar desculpas, razões. Não, eu preciso terminar minha faculdade primeiro. Eu preciso fazer isso primeiro. Eu preciso casar primeiro. Eu preciso arrumar minhas contas primeiro. Eu preciso pagar a luz da casa primeiro. Por que a gente é tão cheio de argumentos e desculpas? Estou pregando aqui para um homem que conhece a Bíblia, conhece a verdade, mas não se entrega. Por que você não se entrega, irmão? Qual é o teu problema? Estou pregando para uma mulher que conhece a Jesus, conhece a Bíblia, mas não se decide. Por que você não se decide? Por que você não se levanta e diz: irmão Daniel, é comigo esse negócio. Eu quero me entregar a Jesus. Eu quero ter uma vida nova. Estou pregando aqui. Por favor, escuta em nome de Jesus. Estou dizendo, naquele dia, se você se perder, você vai dizer: e o meu emprego, e o trabalho, e o dinheiro que eu tinha no banco, e as coisas que eu priorizei. Naquele dia, nada disso, irmãos, vai servir. Você nasce sem nada, e quando você morrer, você não vai levar nada. Você nasce sem ter um centavo, e você morre sem nada.
Então eu vou dizer uma coisa: não há nada nesse mundo mais precioso do que entregar a vida a Jesus. Mais precioso do que entregar a vida a Jesus. Deus tem um plano para você, um projeto original desde a criação do mundo para você. E Deus vai vir para restaurar esse projeto original em você. Mas enquanto Jesus não volta, Ele ainda chama. Ele ainda chama pelo teu nome, porque falta você. Ainda falta você se entregar. Porque ainda falta você o aceitar. Sim, você que me ouve nessa manhã, você vai ouvir uma música. Agora é um chamado para se batizar. E enquanto a Sara canta, se é o teu desejo te entregar ao teu Jesus nas águas do batismo, para que o teu nome seja escrito no livro da vida do Cordeiro, se é esse o teu desejo, pode vir aqui à frente enquanto a Sara canta. O túmulo está vazio. Maria logo percebeu aquele que ali dormia, do sono eterno reviveu. Um anjo poderoso o seu nome chamou, das cadeias da morte o libertou. Ao terceiro dia a promessa se Amém. Deus seja louvado. cumpriu, e logo depois ao céu subiu. Uma viagem majestosa ele começou, foi passando pelos mundos que ele mesmo criou. Foi saudado como rei, aclamado como herói, pois na guerra contra o mal saiu-se vencedor. Chega diante de seu Pai e do coro angelical, com a festa preparada, ele diz: eu não posso celebrar, ainda falta um pouco mais. Muitos filhos tão queridos estão longe do lar, e comigo à mesa necessitam estar. Ainda falta você se entregar. Ainda falta você o aceitar, pois não foram em vão aqueles cravos nas mãos. Não, não, não. Falta você se Você está esperando. Ainda falta você não Cristo está te chamando. há tanto amor. O momento é hoje, é agora. Você não sabe o dia de amanhã. A festa está preparada, só falta você. Amém. Deixa eu ver. No dia 30 de março de 2025, eu estava com meus pais à mesa
E enquanto ouvíamos uma pregação, Daniel, senti o chamado de Deus para entregar minha vida a Jesus nas águas do batismo. Naquela manhã, naquela noite, nós marcamos uma data, dia 12 de julho de 2025. Hoje eu entregarei minha vida a Jesus. Mas eu amo a Jesus. Eu desejo me entregar ao meu Jesus, mas eu não quero ir morar com Ele sozinho. Eu não quero ir morar com Ele sem minha mãe, sem meu pai, sem meus avós, sem você internauta, sem você que está aqui. Eu quero que você também vá. Muitos aqui têm postergado a decisão do batismo, mas falta você. Cristo está te chamando hoje, falta você. Falta você. A festa está preparada. Só falta você. Se você, internauta, quiser se entregar a Jesus, escreve nas nossas redes sociais: eu aceito a Jesus. Eu quero me batizar. Tem mais alguém aqui? Tem alguém aqui que deseja estudar a Bíblia para se entregar ao seu Senhor? Tem alguém? Pode se levantar. Vir aqui até a frente. Amém. Deus seja louvado. E para você, igreja, se você deseja continuar estudando a Bíblia e se preparar cada vez mais para a volta de Jesus, posso ver as mãos? Posso vê-los em pé? Amém. Deus seja louvado. Pastor Elquian, pode vir aqui à frente. Aqui, Daniel. Por gentileza. Pastor, essas pessoas decidiram entregar a vida para Jesus nas águas do batismo. Se você puder, para que façamos uma oração. Podemos. Esse foi o último sermão do Daniel. Ele não vai mais pregar como Daniel, porque depois de hoje ele vai pregar como filho de Deus. Hoje é o batismo do Daniel. E não só é o batismo do Daniel, mas é também o batismo da Elisa. Elisa Sampel de Castro. Cadê Elisa? Tá aqui, Elisa. Olha que linda. Vem cá, Elisa. Vem cá, Daniel. Vem cá. Os dois, vem cá. Aqui, ó. Daniel e a Elisa são amigos, famílias amigas. E nesse dia especial, Daniel decidiu dar o passo para a sua salvação. E a Elisa falou: eu também quero, né, Elisa? E junto da festa, junto com a família aqui. O Daniel hoje pregou do que ele sonha, do que ele quer a família junto dele. E a família do Daniel está aqui hoje. Está aqui, muita gente da família aqui. Trouxe muita alegria, vocês todos que vieram da família do Daniel. O Daniel, já temos conversado com ele sobre o batismo há algum tempo. Ele decidiu, aí desdecidiu, mas depois ele tomou a decisão por Jesus Cristo e está aqui hoje. A Elisa, a mesma coisa. Nunca
nunca subestime a decisão de uma criança. Porque todo adulto hoje foi uma criança. E muito do que somos hoje decidimos quando éramos crianças. Quando uma criança decide por Jesus Cristo, aos 10 anos, nessa idade, é decisão para a eternidade. Hoje, os dois estão menores do que eu, por pouco tempo. Mas daqui a pouco, os dois serão um homem e uma mulher. E só o Senhor sabe o que eles serão nessa terra. Mas eu sei o que eles serão na nova terra. Você vai ser filho de Deus, Daniel. Amém? Amém. Você vai ser filha de Deus, Elisa. Vocês querem ser batizados em nome de Jesus? Sim. Mas para ser batizado na igreja de Deus, você tem que querer e Jesus tem que querer. E Jesus quer. Amém? Amém. E para ser batizado tem que se preparar, tem que estudar, tem que entender o que está acontecendo. Vocês dois fizeram a ficha de batismo e responderam as perguntas. Lembra, Daniel, a pergunta? Que não podia errar? E eu vou fazer agora as perguntas de novo. Porque vocês vão testemunhar para todos nós, testemunhar para o céu, testemunhar para o mundo, que vocês não são mais desse mundo, vocês agora são de Jesus Cristo. Amém? Por isso vocês vão responder sim para as perguntas que eu vou fazer. Pega o microfone aqui, Zé, para ela, por favor, para a Elisa. O microfone do Daniel está funcionando? Para vocês poderem falar sim. Escute as perguntas e respondam com sim, tá? Elisa e Daniel. Vocês aceitam a Bíblia como a palavra de Deus e é seu desejo ler a Bíblia todos os dias até Jesus voltar? Sim. Amém. Você aceita o ensino bíblico da Trindade? Veja, aceita que há um único Deus no céu, um só. Só que esse único Deus, ele é formado por 3 pessoas maravilhosas, coeternas: Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vocês aceitam isso? Sim. Amém. Vocês entendem que a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário foi o sacrifício que perdoa os pecados de vocês? E vocês acreditam que Jesus Cristo pode dar uma nova vida de perdão para vocês? Sim. Amém. Você aceita Jesus Cristo, Daniel e Elisa, como seu Salvador e Senhor da sua vida? Sim. Amém. Vocês, por amor a Jesus Cristo, olha só, Elisa e Daniel, por amor a Jesus Cristo, vocês decidem a viver uma vida como Jesus quer, se vestindo como Jesus quer, comendo o que Ele quer, bebendo o que Ele quer, se divertindo como Ele quer e rejeitando tudo que Jesus Cristo não quer? Sim. Sim? Amém. Vocês aceitam pôr em prática os ensinos da Bíblia e viver, Elisa, como uma menina de Deus, depois como uma jovem de Deus, uma mulher de Deus, uma mãe de Deus, uma filha de Deus? Sim. Você quer também, Daniel, viver hoje como um menino de Deus, depois um jovem de Deus, um pai de Deus, um homem de Deus? Sim. Amém. Vocês reconhecem que Deus é dono de tudo, de todas as coisas. E é seu desejo, Daniel, é seu desejo, Elisa, adorar a Deus com a vida de vocês, adorar a Deus com os seus dízimos, com as ofertas, com o que vocês sabem fazer. É esse o desejo de vocês? Sim. Amém. Vocês decidem amar a Deus, e por amor a Deus e pelo poder do Espírito Santo, vocês querem guardar todos os mandamentos de Deus, inclusive o 4, que fala da obediência ao sábado, por amor a Jesus Cristo? Sim. Amém. Vocês creem que a igreja adventista do 7º dia é a igreja da profecia bíblica e que todas as pessoas são convidadas a um dia participar desta igreja de Deus? E é seu desejo, Elisa, fazer parte da igreja adventista do 7º dia? Sim. É seu desejo, Daniel, fazer parte da igreja adventista? Sim. Sim? Fala de novo sim para te ouvir. Sim. Fala de novo, Elisa. Sim. Amém. Veja, o Daniel quer fazer parte da igreja do 7º dia e ele vai ser membro desta igreja. Eu quero ver quem aqui é membro da igreja da Granja Viana que aceita o Daniel como irmão. Levante sua mão. Olha só aqui. Amém, Daniel, sua família. A Elisa está conosco hoje aqui, mas a Elisa ela vai frequentar a igreja de Quadra, na cidade de Quadra, em São Paulo. A família da Elisa está aqui, tá? Tem aqui, e amigos também que foram convidados. Mas nós, como uma igreja só, Elisa, vamos ver se eles se aceitam, tá? Quem aqui aceita a Elisa como irmã da igreja, irmã de Jesus Cristo? Levanta a mão. Olha só que bênção. Você também foi aceita. E por fim, Daniel e Elisa, vocês aceitam e entendem que o ensino bíblico diz que para ver o céu, olha só, Daniel, para ver aquela maravilha da cidade santa, é preciso ser batizado, como Jesus, nas águas. A água está ali quentinha,
eu espero. É seu desejo, Daniel, ser batizado como Jesus Cristo foi batizado? Sim. É seu desejo, Elisa, ser batizada como Jesus foi batizado? Sim. Amém, louvado seja Deus. E vocês aceitam Jesus Cristo como seu intercessor, o seu advogado lá no céu? Hoje, agora, Jesus está cuidando de vocês. Vocês aceitam Jesus como seu advogado? Sim. Amém. E por fim, vocês aceitam ser discípulos de Jesus Cristo e de agora em diante, até a volta de Jesus, falar de Jesus e levar outras pessoas para Deus? Sim. Sim? Amém. Louvado seja Deus. Nós já ouvimos a afirmativa deles, já tivemos a afirmativa de vocês. Agora nós vamos fazer uma oração aqui. Nós três vamos ajoelhar e todos vocês também, porque vocês ouviram aqui as perguntas que vocês vão ouvir e vão dizer sim daqui a pouco. Amém? Em nome de Jesus. E depois nós vamos para o batismo. Vamos ajoelhar todos aqui. A igreja fica em reverência e nós ajoelhamos. Vocês podem ajoelhar comigo também. Misericordioso Deus, Pai querido, Pai eterno, eis-nos aqui, ó Deus, ajoelhados diante do Senhor. Eu, Daniel, Elisa e esses amigos que aqui estão à frente, ó Pai. Ó Deus, muito obrigado, porque mesmo nesse mundo mau, invadido por Satanás, o Senhor dá provas todos os dias de que é o Senhor quem governa, é o Senhor quem domina. Os acontecimentos da profecia, ó Deus, estão acontecendo segundo tua agenda. Louvado seja o teu nome. Nós não temos controle sobre essa agenda. O único controle que temos, ó Deus, é entregar ou não nossa vida ao Senhor. E nessa manhã o Daniel reafirmou sua entrega. Recebe, ó Deus, em nome de Jesus, esse teu filho nas tuas mãos. A Elisa reafirma também a sua entrega. Recebe, ó Deus, Elisa em tuas mãos em nome de Jesus. Recebe-os como os mais novos filhos do céu, filhos de Deus. E que nesse momento possa ser o início de uma nova, grande, maravilhosa e eterna vida com o Senhor Jesus Cristo. Aqueles que levantaram a mão, que vieram aqui à frente, também manifestaram esse desejo bendito. Que hoje seja o início dessa santa preparação. E que ainda este ano eles possam entrar num tanque de batismo como Jesus e serem batizados para perdão dos seus pecados. Cuida de nossa vida, ó Deus, que já fomos batizados. Ajuda-nos a lembrar do dia da nossa entrega e todo dia nos entregar de novo ao Senhor. Agora, Senhor, em teu nome, em nome de Jesus, eu entrego Daniel e Elisa em tuas mãos. Amém, Senhor. Vocês podem sentar. O Daniel está preocupado aqui porque ele falou que o papai dele dá estudo bíblico já. O Daniel me fez uma proposta aqui. Vamos orar, tá? Mas eu quero chamar aqui para dentro do tanque o pastor da família, pastor amigo, que foi escolhido. Se eu não me engano, eu estava aqui, a irmã, eu acho que foi o pastor Dax. Vem cá, pastor Milton Dax. O pastor Dax foi que apresentou o Daniel, certo? Verdade? E a Elisa? Mas é do coração, né? O pastor Dax foi o pastor que apresentou o Daniel quando o Daniel era pequenininho. Eu vou fazer uma correção, pastor, peço perdão. Havia entendido outra coisa. Eu não fiz a dedicação nem do Daniel e nem da Elisa, mas eu fui pastor da família. Pronto. Amado. Hoje ele vai fazer o batismo. Eu vou profetizar, pastor. Só fazer o casamento também, tá? Glória a Deus, pastor. Amém? Eu recebo a profecia. É a bênção do ministério pastoral. A gente pode apresentar, a gente pode casar um casal. Verdade. Apresentar os filhos deles, depois batizar os filhos desse casal, depois dá para casar aquela criança que a gente apresentou, e depois a gente consegue apresentar os filhos desse casal ainda, dessa criança, e aí Jesus volta ou a gente morre, né? Tá aqui o pastor Kleber Reis, que certamente já passou por essa situação, né? Eu batizei uma criança e hoje, daqui poucos meses, ele vai ser pastor. Cadê o Eric? Tá aqui o Eric. O Eric, a Audrey, cadê a Audrey?
Tá aqui a Audrey e o Guilherme. Cadê o Guilherme? Você, Guilherme. Levanta a mão, Guilherme. Por que eu estou falando dos 3 aqui? Porque o pastor Eric, eu batizei quando ele tinha 11 anos. 1 ano a mais que o Daniel, pastor. Puxa vida. E o Eric, a família dele não foi no batismo. Sim. Não foi no batismo. Mas o Eric, com 11 anos, decidiu-se por Jesus Cristo. E mesmo sem apoio formal da sua família, ele se manteve nos caminhos de Deus e hoje é um pregador do Evangelho. Não subestime a decisão de uma criança. Mas eu falei do Guilherme e da Audrey também, sabe por quê? Porque os 3 são comportores. E hoje é o dia do comportor evangelista. Então em algum momento dê um abraço neles, dê um beijo neles. A quem está perto aí, ó, o papai já está ali babando o filho ali, ó. Louvado seja Deus. E o Guilherme hoje essa semana fez sua primeira venda. Deus abençoe, viu? Estamos orando, bendito seja Deus. A comportagem pagou meus estudos e a comportagem formou quem eu sou. Mas esse momento vai ser o batismo. A Elisa já está pronta e eu vou entregar nas mãos do pastor Dax a condução desse momento especial. Deus abençoe, pastor. Pastor Euquian, muito obrigado pela recepção tão calorosa. Que bela igreja que o pastor está ministrando. Glória a Deus por isso. Estou feliz de estar aqui. Amém. E feliz por essa oportunidade que Deus está me dando. Amém. Que Deus Pastor, abençoe o seu ministério. A Elisa está aqui. Coloca aqui para a gente ver. A Elisa está aqui. E Elisa Sampel tem 10 anos. O hino a música, o verso favorito da Elisa. Pode vir, Elisa. O verso favorito da Elisa é João 3,16. Tá certo, né? Você consegue falar comigo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. E a música favorita da Elisa, quer ver? Tá aqui marcadinho aqui, ó. A música favorita da Elisa é Sou Feliz com Jesus. A sua heroína na Bíblia é a rainha Esther. É isso? E sabe o que a Elisa quer ser? Médica missionária. Amém? Então, nós temos um médico missionário aqui, doutor Rogério. Que está aqui e outros médicos também. Olha só, já tem uma discípula aqui. Olha, para mim hoje está sendo um dia muito especial. Logo cedo, quando cheguei aqui, já comecei a abraçar pessoas que já não vi há algum tempo. Deus me deu o privilégio de ser pastor das famílias que estão aqui com seus distintos filhos. E que privilégio é poder entrar nesse tanque batismal, entrar nesta igreja pela primeira vez, mas levar a pequena Elisa a se imergida nessas águas, porque ela tomou uma decisão. Mas não é uma decisão qualquer, pastor Euquian. A gente tem sempre a oportunidade de batizar muitas pessoas. E o pastor e eu e todos os pastores aqui presentes sabem de uma coisa: como é distinto quando você leva alguém ao tanque que sabe por que está indo lá. A decisão tomada, a maneira como vê o amor e a salvação que há em Cristo Jesus. Pastor, se o senhor me emprestar um pouquinho o seu microfone, eu vou talvez quebrar um pouquinho o protocolo, pastor. Mas o que faz essa menina distinta, além da ação e a influência do Espírito Santo, é a distinta família que ela possui. Ela é a primogênita da família do meu amigo Felipe e Júlia. Há muito eu acompanho, pastor, como essa família tem ajudado suas filhas, a pequena Evelyn e a Elisa, a conhecerem o amor e a palavra de Deus. Eu gostaria que você, Elisa, me ajudasse a dizer para essa igreja no que nós cremos como Igreja Adventista do Sétimo Dia. Você saberia dizer para mim a diferença de doutrinas e crenças? Sim. Doutrina é um conjunto de crenças, e crenças é o que a gente acredita. E quais são as nossas doutrinas e as nossas crenças? A gente tem 6 doutrinas e 28 crenças. A primeira doutrina é a doutrina de Deus, ela tem 5 crenças. A
Escrituras Sagradas, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A doutrina do ser humano tem duas crenças, a criação e a natureza da humanidade. A terceira doutrina é a doutrina da salvação. Ela tem 4 crenças. O grande conflito, vida, morte e ressurreição de Cristo, a experiência da salvação e o crescimento em Cristo. A quarta doutrina é a doutrina da igreja. Ela tem 7 crenças. A igreja, remanescente sua missão, a unidade no corpo de Cristo, o batismo, a ceia do Senhor, dons e ministérios espirituais e a dom de profecia. A quinta doutrina é a doutrina da vida cristã. Ela tem 5 crenças: a lei de Deus, o sábado, mordomia, conduta cristã, casamento e a família. E a sexta doutrina? A sexta doutrina é a doutrina dos últimos eventos. Ela tem 5 crenças também: o ministério de Cristo no santuário celeste, a segunda vinda de Cristo, o milênio e o fim do pecado. Não, a morte e a ressurreição, o milênio e o fim do pecado e a nova terra. Será que nós temos mais alguém aqui que sabe, pastor? Bom, eu estou falando isso porque isso é uma prova de que quando os pais fazem uma aliança com Deus, ao dedicarem os seus filhos ao Senhor, eles são bem-aventurados e recebem de Deus, conforme o Salmo 127, a herança do Senhor através dos filhos que Deus deu. Eu estou muito feliz e honrado, o Felipe e a Júlia, por me concederem esta distinta e inenarrável oportunidade. Júlia, o seu tio pastor está muito feliz pela sua decisão. Ontem nos falamos numa videochamada, e quando eu estava vindo do litoral para cá, eu vinha pensando como Deus é bondoso. Você é uma prova de que Joel 2:28 irá se cumprir em nossos dias, onde crianças irão falar cheias do Espírito Santo, e muitos ouvirão a voz do Senhor Jesus. É por isso que, como ministro do Evangelho, tendo a certeza da tua entrega, da tua fidelidade, da tua pureza e do desejo do teu coração de ser uma serva de Cristo Jesus, imitando-o, seguindo os seus passos, e um deles aqui está, nas águas, para ser batizada por imersão, para que você, que ainda é pequena, tenha definitivamente o seu nome escrito no livro da vida e seus pequeninos pecados apagados, e para que você esteja entre a multidão dos salvos. Eu, como ministro do Evangelho, a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos dizem: essa é a maneira da gente ver o poder de Deus. Glória a Deus. Mamãe e o papai já estavam aqui perto. A Elisa agora ela vai sair para se trocar rapidamente, porque ela ainda vai louvar a Deus aqui com um dom, com um talento que ela já está desenvolvendo. Mas agora, nesse momento, vai entrar no tanque finalmente o Daniel Bretas Marques dos Santos Vela Quadros. Isso é nome de gente importante, viu? Porque gente comum é só José da Silva.
Mas o Daniel está aqui. Mas ele é importante porque é de Cristo Jesus. O Daniel tem 10 anos também. O herói da Bíblia para ele é Jesus Cristo. O hino predileto do Daniel é Jardim de Oração, do nosso hinário 418. Eu só coloquei esse para... Ele falou, colocou esse só porque tinha que colocar um hino, que ele gosta de todos, ele falou, né? E olha só, a profissão dele, ele quer ser arqueólogo. Olha. Com o doutor Rodrigo Silva. E por que não teólogo também, né, pastor? Podia ser teólogo também, né? E o seu verso favorito é o Provérbios 1:33. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. O Daniel, ele tem um nome singular. Eu sei que você pensou, Marco, mais a Ana, a respeito desse nome. Na Bíblia, o Daniel da Bíblia, você não sabe qual é a sua genealogia. Você não sabe quem são os seus progenitores. A Bíblia nada fala deles. Mas a Bíblia mostra uma coisa impressionante. Que embora a Bíblia não tenha um escrito específico a respeito de seus pais, Daniel fala muito bem de seus pais. A vida de Daniel. Esse Daniel, ele é assim, embora nós conheçamos a família, e eu quero aqui pontuar que tanto o Felipe, quanto o Marco Quadros, quanto a Ana, quanto a Júlia e outros que estão aqui, que eu tive o privilégio de pastoreá-los, sempre serviram a Deus de todo o coração. Aqui tem família que os seus filhos dormem ouvindo arautos do rei antigo. Faz assim, só para a igreja saber quem são. Olha lá, aqueles dois ali, ó. Eu tive a oportunidade de vê-los em sua casa. Glória a Deus por isso. O Daniel está crescendo. Quando eu o conheci, era pequenininho, mal conseguia carregar o inário e a Bíblia, porque era grande demais para ele. Ali naquela igreja grande, olhava para ele e já podia vê-lo como alguém que se destacaria para a honra e glória do Senhor. Daniel, para um homem ser grande, ele tem que ser pequeno na presença de Deus. Não na estatura, porque isso não preciso falar que somos pequenos, mas é em saber que somente em Deus é que nós podemos influenciar outros. Eu estava ali ouvindo o seu sermão, o apelo que você fez. Logo mais você vai estar em terras estrangeiras, outra língua. Mas não importa a língua da salvação é universal. E o mesmo Espírito que está te guiando aqui, te guiará lá também. Você vai enfrentar dias difíceis. Afinal, a Bíblia diz que aqueles que são do Senhor, só pelo fato de serem do Senhor, muitos serão odiados e perseguidos e até mortos. Mas em Apocalipse 2:10, na última parte do verso, diz que todo aquele que permanecer fiel, ele vai receber a coroa da vida eterna. Você, Elisa, me dá uma honra, como pastor e amigo da família, de fazer aquilo que para nós, pastores, é o que nos motiva a estar no ministério, que é levar pessoas ao batismo. Mas hoje, não é só você que está sendo batizado. Eu recebo um pouco mais do Espírito, porque eu sei que você é cheio do Espírito, Daniel. Seja uma voz, talvez até destoante desse mundo, mas seja ela forte. Grite pelos 4 cantos dessa terra que Jesus vai voltar, ainda que você não fale nada, que as pessoas vejam Jesus em você. Eu vejo Jesus em você. E é por isso que, como ministro do Evangelho, sabendo do desejo do teu coração, Daniel, de que você está agora dando um passo importante, sabe desse passo, para que você consolide a sua vida nos retos e bons caminhos do Senhor.
para que haja mais poder dispensado a você, sabendo que em breve Jesus vai voltar e que você quer firmar essa aliança com o Senhor através das águas, para que haja perdão dos seus pequeninos pecados e que haja o teu nome desenhado pela pena de ouro e o sangue de Jesus no livro da vida. Eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos dizem: amém.